Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta, só que dessa vez um pouco diferente. Sempre nós viemos aqui com o intuito de apresentar o conteúdo teórico, depois em cada atividade a gente discute a atividade e por fim chega a uma proposta de resposta. Bom pessoal, esse é um PET avaliativo, a equipe Escola Online entrou em um consenso em que nós não vamos abandonar vocês. Mas não é ético da nossa parte dar resposta ou propor uma resposta. Dessa forma, nós vamos orientá-los, nós vamos auxiliá-los e indicar para vocês onde nós vimos os conteúdos no decorrer desse ano letivo. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço para vocês se inscreverem no canal do Escola Online e ativar as notificações. Escola Online não termina por aqui. Tenho certeza que nós vamos ainda dar sequência com vocês nessa longa caminhada. Também se inscreva lá no nosso Instagram, sempre todas as novidades que nós temos colocamos lá, certo? E aí, também tem a nossa plataforma. Nós iniciamos esse ano o projeto e cada dia que passar nós vamos lá colocar mais conteúdo e informação para vocês. Certo, pessoal? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossas orientações iniciam depois da vinheta. Então, pessoal, vamos começar com a atividade 1. Lembrando, não vou propor resposta, eu vou auxiliar vocês. Então, vamos lá. É comum o motorista adicionar um fluido aditivo ao radiador do automóvel em regiões mais frias, como no sul do país, ou em países de clima mais frio, como Estados Unidos, Canadá e países europeus. A prática de adicionar aditivos especiais a radiadores de automóvel é bastante comum, pois esses aditivos alteram algumas propriedades físicas da água, certo? Então, a partir do momento que você adiciona um aditivo, não é mais água pura, vai ser uma solução em que o solvente é água, ok? E aí, gente, por que é necessário adicionar esses aditivos em locais muito frios? Para evitar que a água congele no radiador. Porque a gente sabe que nesses locais frios, a temperatura ela alcança menos de 0 graus Celsius, né? E aí, nesse sentido, a água ela congela 0 graus Celsius, né? O ponto de fusão, o ponto de congelamento da água é 0 graus Celsius. E aí, esses aditivos são adicionados com o intuito de não deixar a água congelar, porque se a água congela, o funcionamento do automóvel é prejudicado, certo? E aí, esse exercício pede que alterações podem ocorrer com as propriedades físicas da água e qual é o nome dado a essas alterações. Nós trabalhamos essas propriedades, essas alterações das propriedades, quando nós trabalhamos propriedades coligativas. Lá no PET volume 2, nós trabalhamos com a propriedade tonoscopia, crioscopia e ebulioscopia, que foi a semana 1, 2 e 3. Então, gente, especificamente essa atividade, se você não está recordando, recomendo que assistam novamente a semana 3 do PET 2. E aí vocês vão ter uma base teórica para fazer essa atividade, certinho? E aí, eu não estou sozinha nessa. Quem veio me auxiliar e ajudar vocês? O Dicão. O Dicão está aí indicando para vocês onde vocês vão encontrar esse conteúdo teórico, certo? Vamos então para a atividade 2. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, né? Uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Então vamos ao exercício. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 por mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?
Bom, pessoal, essa atividade ela é uma atividade típica de estequiometria. Nós vimos o conceito de estequiometria muito superficial nessas duas aulas. Então, eu recomendo que vocês voltem e assistem, porém, para a gente aprofundar e ter uma maior eficiência nessa atividade, eu recomendo duas aulas que estão lá na playlist de Química, que é a primeira, que fala das quantidades em Química, onde vai retratar número de Avogadro, mol, quantidades em Química que nós utilizamos, é a base da estequiometria, e depois os cálculos estequiométricos. E aí, como o Dicão trouxe aqui para vocês vendo essas aulas teóricas, vocês vão conseguir tranquilamente fazer essa atividade, certinho? Vamos para a atividade 2. Diversas reações cotidianas envolvem a troca de calor, seja ganhar calor ou perder calor. Então, falou de calor, gente, tem que lembrar de quê? Termoquímica. Essa área de estudo chamamos de termoquímica. Na termoquímica, as reações termoquímicas dão origem a gráficos termoquímicos. Nossa, termoquímicas, né? Então, vamos lá. Considere o seguinte gráfico. Então, tá aqui o gráfico, gente. Olha, A e B representam substâncias reagentes, dando C mais D, que são os produtos. Então, aqui, ó, tá uma diferença de entalpia. Aqui a entalpia R, entalpia de reagente, entalpia P de produto. A variação da entalpia, ΔH, então, é positiva ou negativa? Então, avaliando aqui o gráfico, vocês vão chegar à resposta. A reação é endotérmica ou exotérmica? Vocês também vão ter que avaliar aqui o gráfico. Porque se processa liberando ou absorvendo calor? Bom, pessoal, se vocês não recordam muito bem, o Dicão e eu recomendamos que você assista novamente a aula de termoquímica, conceitos básicos, que foi lá desenvolvida e mostrada a teoria no PET 3, semana 1. Então, vocês vendo essa parte teórica, essa questão aqui, ó, sai facinho, tá bom? Vamos para a atividade 4. Bom, vamos lá. No diagrama a seguir, estão representados os caminhos de uma reação na presença e na ausência de catalisador. Com base nesse diagrama, é correto afirmar que... Então, pessoal, falou de catalisador, viu aqui, ó, gráfico, né, de energia por caminho de reação, vai ter que lembrar o quê? Cinética química, né? Onde a gente estuda a velocidade das reações. E aí, gente, o que acontece com a velocidade na ausência e na presença de catalisador? A gente retratou esse estudo com catalisador em 3 aulas nossas. Então, qualquer uma dessas 3 aulas que vocês vão assistir, lá a gente define a teoria de reações com presença e ausência de catalisador. Então, eu e Dicão trouxemos aqui para vocês, ó. Vocês podem assistir a aula da semana 4 do PET 4 ou as aulas 1 e 2 do PET 5. Em qualquer uma das 3, ou na verdade nas 3, a gente fala de catalisador, tá bom? E a última, ela é realmente a PET 5, né? A semana 2 do PET 5, a gente falou especificamente de catalisador. Então, vale a pena conferir para você mandar bem nessa atividade. Vamos lá, atividade 5. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Huber foi o primeiro na produção de amônio a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada no recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Então, aqui, ó, deu a amônia, vai se decompor em gás nitrogênio e gás hidrogênio. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir. Então, tá aqui, gente, a ilustração dessa decomposição. Pede-se, classifique o equilíbrio acima em estático ou dinâmico e justifique sua resposta. Gente, falou em equilíbrio, e aí aqui são moléculas, né? Substâncias moleculares, então tá falando de equilíbrio molecular, certo? Tá pedindo pra gente escrever a constante de equilíbrio para essa reação aqui acima, lembrando, pra gente fazer constante de equilíbrio, a equação ela tem que estar balanceada. E está perguntando quais compostos são representados pelas curvas A, B e C nesse gráfico aqui. Então, pessoal,
Essa atividade, ela tem uma muito parecida na nossa aula, vai ajudar bastante vocês. Então, eu e o Dicão recomendamos que vocês assistam novamente as aulas da semana 3 e 4 do PET 5. E aí, ó, mamão com açúcar. Vocês vão recordar o conteúdo e, ó, conseguir êxito nessa atividade. Vamos para a última atividade avaliativa. Faça o balanceamento por oxorredução da reação abaixo, indicando o NOx de cada elemento químico e determinar quem oxidou e quem reduziu. Então, gente, essa questão, ó, tá mamão com açúcar, por quê? Foi uma das últimas aulas que nós vimos, né? Que foi o balanceamento por oxidorredução. A gente viu lá nas semanas 3 do volume 7, do PET 7. Então, se você não assistiu ou se não recorda, vai lá e assiste, tá bom? Essa questão muito tranquila, certo? E não finalizamos ainda. Para você entregar suas atividades, ainda tem uma autoavaliação que você deve entregar para o seu professor. Quero que vocês sejam muito sinceros. Vão ter aqui algumas alternativas que são conteúdos teóricos que nós vimos ao longo desse período letivo, né? Desde o PET 1 até o PET 7. É de extrema importância que vocês sejam sinceros e respondam se vocês aprenderam esse conteúdo de química, foi em partes ou se você não aprendeu. Essa autoavaliação ela vai ser de suma importância para o seu professor dar sequência no ensinamento do próximo ano letivo. Certinho, pessoal? Depois que acabou a autoavaliação, comemora, você tá de férias. E eu também. Vamos lá? Vamos para as férias? Vamos aproveitar? O Dicão tá aí, ó, de óculos escuros, pronto para ir para a praia. Então, pessoal, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, tá bom? Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui e o carinho que vocês deixam em cada recadinho. Eu leio todos, não consigo responder sempre, mas sempre eu vou lá no YouTube, fico vendo os comentários, tá bom, pessoal? Eu, ó, de coração, agradeço muito. Eu fico muito feliz de ter ajudado muitos dos estudantes da rede estadual. E um beijo e Escola Online não termina por aqui. Até a próxima!